fosse colocado na tela, né, um casal fofo. Pode fazer assim. É um casal fofo, casal bonito, não é? Claro que a parte mais bela do casal não sou eu. É um fato. Obrigado por vocês constatarem esse fato e confirmarem-no aqui publicamente. A propósito, há um detalhe aqui nesse texto, no qual vamos refletir, que é público, e a publicidade do acontecimento exigiu uma disciplina pública, então cuidado. Mas, de fato, a parte mais bonita, mais bela, que é o resumo da estética, não está em mim, mas sim na minha esposa. Aqui está diante de vocês um casal que se ama. Mas casal que se ama é um casal que também tem discordância. É normal ter desacordo, correto? É verdade que no nosso caso os desacordos são mínimos, quase não estão presentes, mas tem desacordo. E eu queria compartilhar com vocês um dos desacordos que temos. Um dos nossos desacordos é quanto à nossa morte. Todo casal discorda nesse ponto. É ou não é verdade? Todo casal fica ali disputando quem deve morrer primeiro. Não é assim? É assim, gente. Então eu falo para Deise, olha só, eu tenho que morrer primeiro, né? Porque eu não vou aguentar viver sem você. Então, a dor vai ser tão grande, veja só como eu sou egoísta, né? A dor vai ser tão grande que não é justo que eu morra primeiro, né? Melhor, é justo que eu morra primeiro, né? Já se eu morrer primeiro, assim, você tem muito mais condições de suportar isso, você é mais forte do que eu, né? Você vai conseguir se virar muito melhor do que eu. Então, por essas e por outras, é justo que eu vá primeiro, mas ela discorda. Ela diz, não, eu tenho que morrer primeiro, né? Porque vai ser muito difícil para mim. E nós ficamos nesse desacordo, não, eu primeiro, não, eu primeiro, não, eu. E aí, ela tenta me convencer dizendo o seguinte, tudo bem, então, que eu não morra primeiro, mas que nós morramos juntos. Eu discordo de novo. Por que eu discordo? Porque normalmente quando o casal morre juntos é uma tragédia. É um acidente de carro, é um avião que caiu, é uma coisa horrorosa. Então, por essas e por outras, eu continuo discordando dela. A gente entra em desacordo em função disso. O texto no qual vamos refletir hoje trata de uma breve história de um casal que, diferentemente de mim e Deise, entram em acordo. E, gente, não é por causa necessariamente do acordo que fazem entre si, mas olha só o que acontece. Eles morrem no mesmo dia. Agora, essa morte acontece por uma razão. E a razão que os levou à morte, nós veremos na exposição de hoje. Então, eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia aí, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Dando continuidade à nossa série de mensagens intitulada Família Cruciforme. Família centrada na cruz. Então, por favor, abra sua Bíblia aí no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Eu quero propor uma ideia para vocês a partir desta passagem. E a ideia é a seguinte: famílias cheias do Espírito do Senhor manifestam em suas finanças genuíno temor. Vou repetir. Famílias cheias do Espírito do Senhor manifestam em suas finanças genuíno temor. Texto da Palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Assim diz o Senhor por meio da sua palavra: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade
Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, nós te exaltamos e bendizemos pelo texto que acabamos de ler. E eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude na exposição dele, de forma que o proferir das minhas palavras seja como chuva e neve que descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazerem-na brotar e frutificar, produzindo semente para o semeador e pão para o que come. O Senhor usa essa figura ali em Isaías 55, versículo 10, e no versículo 11 o Senhor explica o que o Senhor quer dizer com isso. O Senhor quer dizer que da mesma forma ocorre com a palavra que sai da tua boca. Ela não volta para ti vazia, mas realiza, faz o que o Senhor deseja e atinge o propósito para o qual foi enviada. Que o Senhor, então, ao enviar a tua palavra por meio dessa exposição, atinja o propósito que o Senhor estabeleceu na eternidade, nos confrontando, nos exortando, nos corrigindo, nos instruindo na justiça, a fim de que sejamos plenos e plenamente preparados para toda boa obra. Nós oramos assim, Senhor, e te agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, vocês devem saber que o livro de Atos dos Apóstolos é de autoria lucana. Em outras palavras, é de autoria de uma pessoa conhecida de nós, chamada Lucas. Lucas já havia escrito um livro, o seu Evangelho. E logo no iniciozinho do seu Evangelho, ele não só indica para quem estava escrevendo, como por que estava escrevendo. E parece que é um costume de Lucas, talvez diferente de quase todos, se não a maioria dos escritores bíblicos, indicar logo no início do seu trabalho, da sua obra, qual é o seu propósito com ela. Lá em Atos, no seu Evangelho, ele indicou que ele escreveu aquelas coisas para dar certeza a Teófilo a respeito das coisas que ele foi ensinado. Agora, ele escreve novamente para a mesma pessoa, e isso fica muito claro logo no iniciozinho aqui do capítulo 1. Logo no versículo 1 nós vemos isso. Ele diz: em meu livro anterior, fazendo referência ao seu Evangelho,
Ele diz: em meu livro anterior, Teófilo, mesmo destinatário, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então vejam, quando nós olhamos para o Evangelho, nós observamos essa mesma dinâmica. Logo no início, Lucas se dirigindo e revelando quem era o seu destinatário. Na ocasião, ele o trata como o excelentíssimo Teófilo, e parece que no decorrer do tempo, a relação entre eles se estreitou ao ponto de, na sua segunda obra, Atos dos Apóstolos, Lucas dispensar esse tratamento mais formal. Nós não temos mais aqui aquele, digamos, rótulo excelentíssimo. O que temos é Lucas se dirigindo diretamente para Teófilo. Parece que eles cresceram em intimidade, parece que o seu relacionamento se aprofundou ao ponto de dispensar formalidades. E nós verificamos também essa dinâmica de apresentar o propósito da sua obra. E quando nós olhamos aqui para o versículo 1 de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que Lucas indica que propósito é esse, ao dizer que no livro anterior ele escreveu o que Jesus começou a fazer e ensinar. E com isso ele está sugerindo que nessa próxima obra, a primeira de 24 capítulos, agora de 28, ele vai usá-la para escrever, para apresentar aquilo que Jesus continuou a fazer. Só que agora continuou a fazer por meio dos apóstolos que ele escolhera, no poder do Espírito Santo. E vejam, o Espírito Santo será um personagem muito importante nesta obra. A propósito, quando nós comparamos a obra de Lucas, as obras de Lucas com as dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e João, nós vamos perceber que em Lucas o Espírito Santo e a sua obra se destacam. E vocês perceberam na leitura aqui desse primeiro versículo de Atos dos Apóstolos que Lucas faz referência ao Espírito Santo. É apenas uma primeira referência, porque quando nós olharmos, observarmos e lermos o texto e o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber uma presença marcante da chamada terceira pessoa da Trindade. Vejam, Lucas, na sequência desse primeiro capítulo, relata um diálogo entre os discípulos e Jesus. Num dado momento, os discípulos se voltam para Jesus e perguntam: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Perceba que o Senhor Jesus não nega isso. Isso é minimamente curioso. Mas Jesus diz: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Senhor, que o Deus, o nosso Senhor, definiu por sua própria autoridade. E aí no versículo 8, ele diz: mas receberão poder. E quando ele fala de poder, ele associa esse poder a quem? Ao Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Ou seja, o que nós veremos a partir de então é justamente este movimento abrangente, o espalhar do Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque quando nós, por exemplo, olhamos para Atos capítulo 28, o que nós percebemos ali? Paulo aonde? Em Roma.
saiu daquelas circunvizinhanças de Jerusalém, de Judéia, Samaria, ele já está naquilo que do ponto de vista da época era já confins da terra. Então Atos dos Apóstolos vai justamente nos oferecer, nos apresentar esse espalhar, essa expansão do Evangelho, que sempre culmina em quê? Em plantação de igrejas. A evangelização do ponto de vista de Atos dos Apóstolos só se completa quando tem uma igreja constituída. Ou seja, um grupo de crentes reunidos e sendo ensinados para crescerem na fé e darem sequência a esta missão de Deus no mundo. Atos, capítulo 5, retrata uma igreja. A igreja de Jerusalém. E essa igreja estava experimentando um mover do Espírito Santo. Quando nós chegamos ali um pouquinho antes de Atos capítulo 5, nós percebemos esse movimento, essa atuação poderosa do Espírito Santo no seio da igreja. Percebam o que diz aqui no capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Perceberam? Gente, isso é um milagre. Isso é o efeito de uma obra poderosa que não é fruto daquilo que o homem pode fazer. A única explicação para pessoas tão diferentes e possivelmente discordantes anteriormente e que agora estão juntas como um só corpo e um só coração, a única explicação para esse fenômeno só pode ser a atuação do poder do Espírito Santo no seio da igreja. E, meus queridos, nós temos aqui uma igreja avivada. Isso aqui é uma igreja avivada. Agora, percebam aonde o avivamento toca. Porque, na sequência, um pouquinho mais à frente, no versículo 34, diz assim: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos. Agora, claro, gente, há um contexto aqui, porque tem gente que olha para essa passagem e diz: está vendo? Olha o comunismo cristão aqui. Olha a fundamentação bíblica para o socialismo. Lê do engano. A passagem na qual vamos refletir faz todo o bom serviço de construir esta falácia. Mas nós não podemos negar que havia um refrão aqui. E este refrão é justamente este: vendiam, traziam e colocavam. Vendiam suas propriedades, traziam para a igreja e colocavam aos pés dos apóstolos. Quando nós chegamos no último versículo desse capítulo, nós verificamos exatamente esta dinâmica sendo apresentada aqui. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo, trouxe o dinheiro e fez o quê? Colocou aos pés dos apóstolos. Este é o refrão. O refrão que é, digamos assim, administrado, que é ligado a esta música cantada pelo Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, quando atuante em nós, toca no nosso bolso. É inevitável. É verdade que, neste caso aqui, tocou no bolso do pessoal para suprir uma necessidade específica. Começa por aí. Por que uma necessidade específica? Porque vocês sabem
que muito provavelmente a maioria daqueles que estavam compondo a igreja naquele momento eram aquelas pessoas de Atos capítulo 2. Gente que veio de fora, muita gente de fora, que por causa do movimento do Espírito Santo permaneceu em Jerusalém. Gente que estava fora de casa já há algum tempo. E mais do que isso, vocês sabem que os convertidos de Atos capítulo 2 eram na sua maioria esmagadora, para não dizer a totalidade, judeus. E vocês sabem o que significava um judeu abandonar a fé judaica. Vocês não sabem disso? Sabem. Muitos deles foram expulsos de casa. Muitos deles perderam a sua atividade profissional. Por quê? Porque as atividades profissionais dos judeus estavam muito ligadas ao relacionamento familiar. E uma vez que eles romperam com a fé da família, então não há mais espaço para eles, não só no seio da família, como também na atividade profissional que a família desenvolvia. Então, muitos daqueles que estavam compondo aquela igreja tinham perdido seus empregos, tinham perdido as suas atividades profissionais, tinham perdido os seus rendimentos. Então, diante dessa realidade específica, o Espírito Santo, fazendo um movimento poderoso na vida da igreja, supriu aquela necessidade específica. O que isso significa? Significa que nós vamos verificar isso, que embora este movimento tenha tocado no bolso daqueles irmãos, tocou para suprir aquela necessidade específica daquele momento histórico que se explicava pelo fenômeno que aconteceu e as situações e circunstâncias que estavam sendo vividas por aquelas pessoas específicas. Nós não temos aqui uma prescrição bíblica de vendermos os nossos bens, vendermos as nossas propriedades, ainda que possamos fazer isso, para eventualmente suprir essa ou aquela necessidade. Nós não temos uma ordem, nós não temos uma prescrição, nós temos uma descrição de um fenômeno, ok? Mas este fenômeno, sim, foi operado, foi provocado, foi incitado pelo poder do Espírito Santo. Isso significa, meus queridos, que avivamento verdadeiro é provocado pela pregação fiel da palavra de Deus, e este avivamento toca na nossa vida real, toca em áreas da nossa realidade, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, o que inclui dinheiro. Vocês sabem que nós não temos o costume e nem temos a pretensão de ficar falando constantemente a respeito desse tema, finanças. Não temos esta pretensão, não é? Mas vejam, se há um assunto que é muito tratado pela Bíblia, é justamente este. De modo que quando nós nos depararmos com este assunto, nós não vamos nos esquivar, nós não vamos nos constranger. Por quê? Porque este assunto não está sendo levantado pela vontade do pastor, porque ele está incomodado com isso ou com aquilo, mas porque o próprio texto está conduzindo a igreja, e particularmente o expositor, a falar a respeito dessa temática. Há um grande movimento. Esse movimento toca no bolso. E esse tocar no bolso é retratado por um refrão. Vendeu, trouxe, colocou aos pés dos apóstolos. O refrão continua em Atos capítulo 5, mas tem um mas. O refrão continua, mas, veja só o que diz Atos 5, 1. Um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. E aí na sequência diz assim: ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Perceberam? O refrão está presente, gente. Venderam,
Trouxeram, colocaram. O refrão está presente. Porém, contudo, todavia, tem um entretanto. A NVI, por razões que eu desconheço, suprimiu duas palavras aqui. Porque o nosso texto não começa assim, um homem chamado Ananias. O texto não começa assim. Quando você consulta o grego, você vai perceber que tem uma palavrinha antes de um homem. E que palavrinha é esta? Entretanto. Opa! O entretanto não foi colocado ali à toa, gente. Vejam, esse entretanto vem exata e imediatamente após Lucas fazer referência a quem? A Barnabé. Barnabé, natural de Chipre, como diz o cântico e como está registrado aqui, era chamado assim pelos apóstolos, porque muito provavelmente os apóstolos perceberam que aquele homem tinha um dom, tinha uma capacitação dada pelo Espírito Santo. E aí eles começaram a chamar aquele homem por um termo que fazia alusão, que apontava para essa capacidade. Ele era um conselheiro. Ele era um encorajador. Era, portanto, um homem destacável. Você sabe que quando Atos dos Apóstolos faz referência a Barnabé em outros lugares, vai fazer referência a ele como sendo um homem cheio do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo de novo aí. E veja só o que Barnabé faz. Barnabé vende uma propriedade, leva o dinheiro para os apóstolos e coloca aos pés dele. Entretanto, um homem chamado Ananias fez algo parecido. Agora, vocês percebem que um entretanto indica que alguma coisa diferente. Nós temos um novo membro aqui. E, por favor, expulsem esse membro aqui do nosso salão. Né? É um membro peludo, né? Que inclusive está vestido, né? Protegido contra o frio. Obrigado, Adriano. Esse entretanto, gente, indica que embora a atitude de Ananias tenha sido aparentemente semelhante à de Barnabé, ela foi diferente. E o texto indica a diferença. Ou pelo menos o texto sugere a diferença. Por quê? Porque o texto diz assim: entretanto, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E aí tem a segunda palavra que é suprimida pela NVI. Mas, que não está aqui, mas está no texto original. Mas ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. Eles estavam em acordo. Perceberam? Casal bonitinho, em acordo. Só que o acordo deles era um acordo estranho para aquele cenário de avivamento. Por quê? Porque, embora a semelhança de Barnabé, eles tenham vendido também uma propriedade, diferentemente de Barnabé, que deu todo o valor da venda, eles, em comum acordo, resolveram dar apenas parte. E aí talvez você me pergunte, mas Abner, qual o problema? O problema era, por exemplo, Ananias reter parte do dinheiro? O problema era Ananias dar, sei lá, a menor parte. O texto não diz se foi a menor ou a maior parte, não diz, mas imaginemos que foi. O problema seria Ananias dar a menor parte do dinheiro da venda. O problema seria ele ter um acordo com a sua esposa em relação à administração das suas finanças.
Sabe qual é a resposta? Não, gente. Claro que não. Então, a pergunta que nós devemos responder é: qual era o problema então? O problema era ele reter o dinheiro, dar parte do dinheiro em acordo com a sua esposa, como se aquele valor dado fosse o valor integral da venda. E é justamente aqui que nós percebemos uma distinção clara entre aquilo que Barnabé fez e aquilo que Ananias fez. Aqui justifica-se o entretanto, aqui justifica-se o mas. Nós temos um casal em acordo, dizendo que vendeu um terreno, deu parte como se tivesse dado tudo. E aí, gente, o poder do Espírito Santo se manifesta. Como esse poder se manifesta? Por meio da repreensão e da disciplina que Ananias vai sofrer. Veja só, nós temos na sequência, no versículo 2, justamente a descrição desta repreensão que o apóstolo Pedro vai oferecer e da subsequente disciplina que Ananias vai experimentar. O texto diz assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Espera aí. Como é que Pedro sabia disso, gente? Alguém por acaso fez uma fofoquinha? Alguém por acaso chegou antes do culto começar e falou: Pedro, vem aqui, eu preciso te revelar um negócio. Eu fiquei sabendo que Ananias vendeu a propriedade, não é? E ele vai entregar aí o valor da venda, mas ele não vai entregar tudo não, viu? Ele vai entregar só parte. Fica sabendo disso. Gente, não tem ninguém que tenha feito isso. Então, a única resposta para a pergunta como é que Pedro soube disso foi a atuação do Espírito Santo nele. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo. E esta revelação era uma autenticação da autoridade apostólica que ele tinha. Ele, pelo Espírito Santo, soube o que aconteceu. Ananias podia enganar a igreja inteira. Ele podia fazer o seu desfile e adentrar no salão de culto daquela igreja, passando a imagem de que ele era um homem piedoso, um homem movido pelo Espírito Santo, e que porque ele era movido por esse poder, ele chegava ao ponto de vender as suas posses e entregá-las por completo, integralmente aos pés dos apóstolos. Mas o Espírito Santo, que a tudo vê, revelou para Pedro: isso aí é uma mentira, isso aí é uma dissimulação, isso aí é um teatro. Ele não está sendo movido pelo Espírito Santo coisa nenhuma, ele está sendo movido por um coração cheio de Satanás. Pedro diz isso: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A propósito, não sei se você observou, quando nós lemos o versículo 32 do capítulo 4, essa palavra coração está presente lá. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, cardia. Só que nós temos um coração aqui que não está em unidade com o todo. Nós temos um coração aqui que está em desacordo. Nós temos um coração aqui que está em desvio, que está à parte do coração que é unificado por meio do poder do Espírito Santo. E se esse poder não está unificado pelo poder do Espírito Santo, esse coração só pode estar cheio de qualquer outra coisa que não o Espírito Santo. Então, se o seu coração não está cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza, haverá espaço para Satanás. E claro, Satanás se aproveitou desse espaço.
favor, não me entendam mal, não estou dizendo que crentes podem ficar possessos, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eles podem ser influenciados por meio de doutrinas de demônios. Doutrinas essas que são, por exemplo, mencionadas pelo apóstolo Paulo em uma das suas cartas para Timóteo. Aí quando nós pensamos doutrina de demônios, nós pensamos, isso aí deve ser sacrifício de crianças, não é? Ficar pulando pelado em volta de uma fogueira, se autoflagelando. Não, não. Naquele contexto, sabe o que é doutrina de demônios? Proibir o casamento legítimo e proibir o usufruto de alimento. É quando uma igreja diz assim, olha, você não pode comer tal coisa, porque se você comer, você vai ser menos santo. Isso é doutrina de demônio. O que Ananias está vivendo, está expressando, está publicando, é uma vida demoníaca. E aí o Pedro diz assim, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir para o Espírito Santo? Como é que essa mentira se desenhou? Você guardou para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Em outras palavras, Pedro está dizendo, olha, o Espírito Santo revelou, você vendeu por X, está entregando como se fosse X, mas na verdade é X menos Y. É isso aí. E aí, Pedro dá uma machadada naqueles que pensam que esta passagem é fundamento para um suposto comunismo, socialismo cristão. Porque ele diz assim, a propriedade não pertencia a você. Ela era sua, cara. E beleza. Propriedade privada. Ela é sua. Você faz com ela aquilo que você quiser e não aquilo que o Estado mandar. Ela é sua. E detalhe, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. Em outras palavras, beleza, ela é sua, você tem direito de vendê-la. Você vendeu, o dinheiro está em seu poder, você faz com o seu dinheiro o que você quiser. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Sabe qual seria a tradução literal dessa pergunta? A tradução literal seria mais ou menos assim. O que levou o seu coração a fazer isso? Olha o coração de novo aqui. O que levou o seu coração a fazer isso? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E vejam, queridos, quando o apóstolo Pedro faz esta afirmação, ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Porque um pouquinho antes, ele perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir a quem? Ao Espírito Santo. E aí no final dessa palavra de Pedro ele diz, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Com isso Pedro está afirmando a divindade da segunda pessoa, da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Tanto é Deus que ele teve a capacidade e o poder de revelar aquilo que estava oculto aos olhos dos homens. Aí talvez você me pergunte assim, mas Abner, por que este pecado especificamente foi mentir ao Espírito Santo? Por que outros pecados registrados, inclusive aqui na Bíblia, não são categorizados assim? Você já parou para pensar nisso? A propósito, pecados de mentira. Vocês lembram quando Davi adulterou contra Batseba e foi confrontado por Natã? Vocês lembram qual foi a reação de Davi diante daquela confrontação? Pequei contra o Senhor. Em outras palavras,
a mentira de Davi foi uma mentira contra o Espírito Santo, contra Deus, mas o seu pecado não é categorizado assim. Já, diferentemente, no caso de Ananias, o seu pecado é categorizado dessa forma. Ambos mentiram, mas o de Ananias é caracterizado, é rotulado, é classificado, é denominado mentir ao Espírito Santo. E a pergunta é por quê? Gente, a única resposta que me ocorre é porque Ananias cometeu aquele pecado publicamente na reunião da igreja. E nós sabemos que o apóstolo Paulo caracteriza a igreja como um edifício, a igreja reunida, como um edifício no qual o Espírito Santo habita. Então, todo aquele movimento praticado por Ananias o fez naquela reunião onde o Espírito Santo estava presente. Queridos, olha só. Você pode fazer um cultinho no lar, mas esse culto no lar não é igual ao culto da igreja. Não é igual. Não é. Por quê? Porque a Bíblia só afirma a habitação do Espírito Santo, claro, no crente e, além do crente, na igreja. E na igreja não é o salão, é o grupo reunido. Não se fala isso a respeito da família parental. Isso, como eu disse na semana passada, coloca a igreja numa posição mais elevada. Pois bem, foi isso que aconteceu. Ananias foi repreendido publicamente. Por que foi repreendido publicamente? Porque o seu pecado foi praticado publicamente. Com isso nós temos o ensino da Escritura, que pecados públicos devem ser tratados publicamente. É isso aí. E aí, uma vez repreendido, vem a disciplina. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Aí veio o ministério da mocidade, né? Você pensa que o ministério da mocidade no primeiro século era ficar pulando, rolando no chão e coisas do tipo. Não, não. Era um ministério de sepultamento, né? Os moços entraram, e o que eles fizeram? Envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Ministério de jovens, ministério de coveiros, é isso aí. Bem habilidosos, capacitados nessa área de funeral. Mas qual é o ponto aqui? Feita a repreensão, Ananias caiu morto. Pergunta: Deus foi severo demais? O que vocês acham? Vocês acham que Deus exagerou? Acho que a mão dele... Deus estava de mau humor naquele dia e resolveu dar uma apertada, um pouquinho mais forte. Porque a tendência da geração mimimi é olhar para isso, não, Deus foi severo demais. A propósito, esse é um texto que desconstrói aquela ideia de que o Deus do Antigo Testamento é aquele Deus irado e o Deus do Novo é aquele Deus aposentado, né? Que está sentado numa cadeira de balanço, né? Com um óculos aqui na ponta do nariz, conversando, dando conselhos, sendo amável, sutil. Nós temos o Deus do Antigo Testamento retratado aqui, porque Ele é o mesmo Deus. E Ele disciplinou publicamente Ananias com a morte. Deus exagerou? Vamos pensar aqui. Gente, Ananias
Ananias, ele fez um teatro. Ou não? Ananias se aproveitou de uma situação. É claro, ele fazia parte daquela igreja, ele viu o que estava acontecendo. Havia um movimento do Espírito Santo. Esse movimento estava fazendo com que pessoas botassem a mão no bolso e entregassem suas posses para suprir as necessidades dos irmãos. Ele viu esse movimento. Então, o texto indica, sugere que ele se aproveitou disso. E mais, Ananias fingiu ter sido movido pelo Espírito Santo. Porque o que estava acontecendo, lembram do refrão? O vender, trazer e o colocar era fruto do poder do Espírito Santo agindo na pessoa daqueles irmãos. Então, ao dissimular, tentando fazer com que as pessoas concluíssem que ele estava fazendo mesmo, na verdade ele estava fingindo ser movido pelo Espírito Santo, gente. E mais, Ananias usou a igreja para fazer o seu espetáculo, para fazer o seu teatrinho, para fazer a sua encenação. E mais, Ananias envolveu a sua família no seu pecado. Ele estava em acordo com a sua mulher. É claro, cada um tem a sua responsabilidade, mas ele tinha a responsabilidade primeira, como homem. E ele envolveu a sua mulher nesse teatro, nessa dissimulação, nesse fingimento, nesse espetáculo gospel. Deus não foi exagerado. Deus agiu proporcionalmente à atitude daquele homem. Deus foi justo. Deus não foi exagerado. Deus foi justo. Aí talvez você pergunte, Abner, e Safira? Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, esse mesmo. Eu imagino o silêncio. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo? Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aí a molecada do Ministério Jovem, a juventude, em outras palavras, os coveiros da igreja. Eles sepultaram seu marido e eles vão fazer exatamente a mesma coisa com você. Sabe o que aconteceu? Ela caiu morta. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Em outras palavras, você vai morrer. Agora. O que diz o texto? Naquele mesmo instante, imediatamente, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então os moços, mocidade, os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. E Safira? Vocês perceberam que Pedro deu a oportunidade para Safira falar a verdade? Gente, ela poderia ter entrado em acordo com o seu marido, mas no meio tempo ter se arrependido. Ela poderia ter se arrependido. Ela poderia ter recuado. Ela poderia ter retrocedido. E Pedro, quando faz a pergunta para ela, ele, ao fazê-la, está dando a oportunidade para ela dizer a verdade. Mas ela não faz. Quando Pedro pergunta se foi aquele preço, ela diz, sim,
esse mesmo. Quando ela disse sim, esse mesmo, sabe o que ela estava comunicando publicamente? Eu prefiro meu marido a Deus. E meus queridos, nós estamos cheios de famílias assim. Seus componentes preferindo qualquer outra coisa menos a Deus. Você sabe qual é o resultado disso, não sabe? É algum tipo de morte. Pode não ser necessariamente uma morte física, mas algum tipo de morte vai acontecer. Certamente. Por quê? Porque os papéis, a dinâmica relacional está invertida. Quando Safira disse que aquele foi o preço pelo qual a propriedade foi vendida, ela estava dizendo: meu Deus não é o Deus dessa igreja. Meu Deus pode ser meu marido. Pode ser meu marido. E por conta disso, nós podemos afirmar com toda a convicção: temos então diante de nós uma família desfuncional. Veja, Safira, com o seu marido, tentou ao Senhor, colocou o Senhor à prova. Às vezes nós temos uma certa dúvida com respeito ao que seria isso, né? O que é tentar o Senhor? O que é colocar o Senhor à prova? Há um texto ali em Êxodo, capítulo 17, mais especificamente no versículo 17, que nos esclarece o que vem a ser isso. Porque qual era a realidade, qual era o contexto do momento? O povo sente sede, sente fome e, claro, vai fazer o quê? Vai reclamar, vai murmurar, não vai clamar a Deus, não vai buscar ao Senhor, vai reclamar com a liderança. Então o povo chega para Moisés: ó, está com fome, cara, a gente está com sede. E aí, Moisés fala, na verdade Deus fala, que aquele povo estava tentando ao Senhor. E aí, quando nós lemos o versículo 17, ali de Êxodo, capítulo 17, nós lemos exatamente o seguinte: assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Perceberam? Tentar ao Senhor, colocar o Senhor à prova, é agir como se Deus não fosse presente. É colocar dúvida na realidade de Deus e da sua atuação. Safira e Ananias fizeram isso. E à semelhança do seu marido, ela foi disciplinada publicamente, porque o seu pecado foi cometido publicamente com a morte. Caiu morta. Aí sabe o que acontece, gente? A passagem muda de refrão. Porque até aqui, qual era o refrão? Vendeu, trouxe, colocou. Agora o refrão é outro. Porque tem uma frase que se repete agora. Uma frase que não se encontrava, por exemplo, no capítulo 4, mas vai aparecer aqui nestes primeiros 11 versículos do capítulo 5 duas vezes. E que frase é essa? Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. E mais para frente, último versículo, versículo 11, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Você acha que esse temor era o quê? É isso mesmo.
Medo. É isso mesmo. Medo santo. Veja, tem problema nenhum, viu, gente? A gente tem medo, viu, de Deus. Tem problema nenhum. É um medo diferente. É um medo santo. É um medo respeitoso. É um medo que leva à reverência, não ao afastamento. Mas é medo. Ou você acha que duas pessoas, num espaço de 3 horas, terem caído mortas, produz, que gostoso isso que está acontecendo no nosso meio, bendito seja o Senhor, olha só que avivamento, Deus está atuando, morreu um, vai morrer depois, hein? Eu sei, hein? Gente, é medo mesmo, medo mesmo. Eu tinha medo do meu pai, eu tinha medo da minha mãe, mas esse medo não fazia com que eu me afastasse deles, muito pelo contrário, só fazia com que eu os respeitasse. Era só meu pai fazer assim, ó. Virava poeta, gente. Acabava, ele não precisava fazer nada, era só. Acabou. Mas eu amava meu pai. E na primeira oportunidade que eu tinha, eu ia lá dar um abraço na barriga dele. Não sei se seu filho ou sua filha faz isso. Muito provavelmente vai fazer na sua barriga, viu, Henrique, que vai crescer, né? Isso é uma profecia, né? Chegava na barriga do meu pai e fazia assim, ó. Adorava fazer isso. Era uma expressão de carinho. Vai fazer na sua, né? Que está em franca, né, ascensão, né? Franca ascensão, né? O refrão mudou. Grande temor. Sabe o que isso significa? Significa que Deus está pessoalmente comprometido com a purificação da sua igreja. Ele está pessoalmente envolvido com isso. Há um livro famoso de Max Lucado, cujo título é Simplesmente como Jesus. Sabe qual é o subtítulo? O subtítulo é assim, mais ou menos, parafraseando. Ele o aceita como você está, mas se nega a deixá-lo assim. Deus está fazendo exatamente isso. Deus recebeu aqueles irmãos tortos, esquisitos, cheios de pecados, mas estava comprometidos a não deixá-los daquela maneira. E a disciplina pública é um instrumento do Senhor para promover essa purificação, para colocar freios. Opa! Deus não se coaduna com esse negócio. Diante disso, queridos, quais são os ensinamentos do Espírito Santo para nós, a partir dessa passagem? Nós temos 2 ensinamentos, 2 grupos de ensinamentos aqui. Um grupo de ensinamento primário e um grupo secundário. O grupo primário de ensinamentos do Espírito Santo é o seguinte: em primeiro lugar, esta passagem nos ensina que com Deus não se brinca. Deus não é o meu chapa, Deus não é o meu camarada, Deus não é o meu igual, não é o meu mano, não é. Deus é Deus, e Ele vai continuar sendo assim, e com Ele não se brinca, porque se você brincar com Deus, em graça, Ele vai disciplinar você. Segundo lugar, Deus revela pecados ocultos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos. A gente pode enganar todo mundo. A gente pode enganar uma congregação inteira. Mas a gente não é capaz de enganar Deus. E se nós insistirmos, se nós formos obstinados,
e nos mantivermos numa prática continuada, obstinada de pecado, Deus vai, para o seu bem, revelar isso. Porque não há nada que esteja oculto aos olhos do Senhor. Nós vemos a aparência, mas Deus vê o coração. Terceiro lugar, Deus, atenção, Deus não apenas, como eu já disse, salva a sua igreja, mas Ele a purifica. Nós temos um caso clássico, público, de purificação empreendida pelo Senhor no seio da sua igreja. Não é? E isso é para o próprio bem dela. Para quê? Para que ela tenha reverência, respeito, para que ela tema o seu Deus. A propósito, esse é o outro ensinamento primário. Deus requer que a sua igreja o tema. Agora, o Espírito Santo também nos oferece ensinamentos secundários aqui. Quais seriam eles? Esses ensinamentos secundários têm relação com família. E, portanto, esses ensinamentos secundários são direção para que nós sejamos uma família cruciforme. O primeiro ensinamento secundário que tem relação com família é o seguinte: famílias não dependem das suas posses para definir a sua identidade. A identidade das famílias não depende do que elas têm, mas depende da profissão de fé que elas fazem. Queridos, Ananias e Safira confundiram as coisas. Eles direcionaram as suas afeições e a sua identidade para a criação, para as posses e não para o Criador. O Evangelho nos redireciona para isso. Define a nossa real identidade, que não depende das posses, mas depende da fé. Segundo lugar, homens, atenção homens, maridos, pais, vocês não podem usar a autoridade de vocês para pecar, para levar a sua família ao pecado. Eles entraram em acordo, Ananias e Safira. Ananias tinha uma responsabilidade. Safira foi disciplinada pelo pecado dela, mas isso não nega a responsabilidade dele. Ele tinha uma responsabilidade e a prestação de contas dele para o Senhor seria com certeza uma prestação mais rigorosa. Terceiro lugar, irmãs, mulheres, esposas, filhos, filhas. Não usem, atenção aqui, a submissão como uma justificativa para desobedecer a Deus. Normalmente nós verificamos dois extremos, né? O extremo da resistência. Quando fala em submissão, a mulher começa a se arrepiar toda. Queridos e queridas, vão se ver com o Senhor. Vão se ver com o Senhor. Mas é o outro extremo. O outro extremo, sabe qual é? Eu vou me aproveitar disso. E como é que eu me aproveito? Eu sigo as direções pecaminosas do meu marido. Não, não. A submissão foi instituída pelo Senhor para ser uma bênção do Senhor, não só na vida dela, quanto na vida dele. Portanto, a submissão não deve ser utilizada como justificativa para desobedecer ao Senhor, não. Pelo contrário, você também é uma crente e foi chamada para ser bênção e não maldição na vida do seu marido. Em quarto lugar, as finanças da família
são de responsabilidade de homem e mulher. Ela ganha o dela e aquilo que ela ganha é para ela. Eu ganho o meu e aquilo que eu ganho é para mim. Ó o dedinho, ó. Não é assim. Não. Você é crente? É, né? Então, assim, não existe mais esse negócio, meu dinheiro, no contexto conjugal. Não existe mais. Sabe o que existe? Nosso. É verdade que um dos dois pode ter mais habilidade na administração dos recursos. E em comum acordo, este administra. Tudo bem. Mas os dois são responsáveis. Ananias e Safira, eles eram responsáveis pelas suas posses. E usaram mal dos recursos que eles receberam do Senhor, quando eles tinham responsabilidades a exercerem com as bênçãos que Deus tinha derramado sobre eles. Diante disso, queridos, nós temos direção aqui para sermos uma família cruciforme. E eu quero dar 4 direções, que sempre vão nos orientar para o mesmo fim, para o mesmo ponto, para o mesmo destino. A primeira direção é a seguinte, atenção aqui, construa a sua identidade familiar e pessoal, com base no Evangelho de Jesus e não no Evangelho dos pecadores. Evangelho dos pecadores é qualquer outro evangelho, ou se você quiser denominá-lo de outra forma, evangelho de Satanás. Porque o Evangelho de Jesus redireciona as nossas afeições para o objeto correto, redireciona o nosso amor para Deus e não para as coisas que Ele criou. Direciona para o Criador, não para a criatura, para o Criador e não para a criação. Mas para que essa identidade seja bem construída, ela precisa estar aos pés da cruz. Ela precisa se render a Jesus. Ela precisa crer naquele que faz todas essas coisas, que faz novas todas as coisas, e que faz da inimizade com Deus, não só amizade, mas faz parentesco, porque em Cristo nós somos adotados. Então, a solução para a nossa identidade está em Cristo, em Jesus, e somente nele. Em segundo lugar, além de você construir a sua identidade centrada no Evangelho, use as suas finanças pessoais e familiares para o sustento responsável da família e participação generosa com o ministério da igreja. Meus queridos, sabe qual é uma doutrina de Satanás? Uma doutrina de Satanás é não participar regularmente. Deixa eu especificar, deixa eu desenhar. É não participar mensalmente do ministério de Deus. Está bem desenhado? Uma doutrina de Satanás. O não ser movido pelo Espírito Santo se manifesta dessa forma. Não participar generosamente da obra de Deus, do sustento do ministério de Deus. E sabe por quê? Por vezes nós nos afastamos desse sustento, dessa participação, mais uma vez, porque não estamos tendo uma visão clara do Evangelho. Ali em 2 Coríntios capítulo 8,
Paulo está falando sobre generosidade no contexto da igreja. Sabe qual é o argumento que ele utiliza para que aqueles irmãos fossem generosos? Sabe qual era o argumento dele? Seja generoso porque é legal. Não. Seja generoso porque você vai se sentir bem. Não, não é esse o argumento dele. O argumento de Paulo é: pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus, que mesmo sendo rico se fez pobre em favor de vocês, para que vocês se tornassem ricos. Em outras palavras, sabe qual é o argumento do apóstolo Paulo para motivar a igreja a ser generosa? Lembrem da graça de Jesus, porque a graça de Jesus se expressou, se manifestou de que forma? Em o todo-poderoso, o todo-majestoso, o todo-brilhoso, esplendoroso, o mais rico de todo o universo, se fazendo pobre para nos enriquecer. E aí vocês vejam que a nossa participação tímida no campo das finanças é uma evidência de que, minimamente, precisamos relembrar do Evangelho. E, em casos mais graves, é uma evidência de que nós não estamos comprometidos de fato com o Evangelho de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, homens e mulheres, maridos e esposas, cumpram o papel que cada um de vocês recebeu do Senhor na dependência do Espírito Santo. Dependam do Espírito Santo. Se nós não dependermos do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Esses desajustes familiares, essas inversões no contexto da família. É isso que vai acontecer. Em último lugar, atenção aqui. Não brinque com a graça de Deus. A graça de Deus não é uma graça barata. Não brinque com a graça de Deus. Lembre-se que de Deus não se zomba. Lembra do lindo casal? Lindo. Afinado, com uma mesma missão, em acordo. Mas esse casal, que na maioria dos aspectos da sua vida familiar estão em acordo, tem desacordos. E nós temos desacordos com respeito à nossa morte. Eu quero morrer antes dela. Eu quero. E eu tenho um fator que me beneficia. Sabe qual fator é esse? Eu sou 9 anos mais velho. Então a tendência natural é que eu morra primeiro. Mas ela discorda. Ela não está em acordo comigo. Ela quer morrer primeiro. Mas ela apresenta o seu argumento, tentando me convencer. Então vamos fazer o seguinte: você não morre primeiro, nem eu morro primeiro, nós morremos juntos. E eu discordo, eu entro em desacordo com ela novamente. Por quê? Porque para mim morrer junto necessariamente vai envolver uma tragédia. Um acidente de avião, o avião vai cair, um acidente de carro, nós vamos bater de frente contra um caminhão e coisa do tipo. É tragédia. Então eu prefiro permanecer nesse desacordo. Eu quero morrer primeiro. E eu reconheço, algumas das razões para desejar isso são razões egoístas. Queridos, Ananias e Safira, diferente de nós, estavam em acordo. Em acordo. E era um acordo pecaminoso. Um acordo que demonstrava que eles não estavam cheios do Espírito do Senhor, mas cheios de doutrinas de Satanás. E essas doutrinas de Satanás se evidenciaram nas suas finanças. Porque é assim, gente. Teologia, boa ou ruim, vai reverberar na vida. É assim, inevitavelmente.
Por isso, o convite é para que nós sejamos não só uma igreja, mas sejamos famílias, famílias cheias do Espírito Santo, porque isso se reflete em todas as áreas da nossa existência, da nossa vida, inclusive as finanças. Daí a frase: famílias cheias do Espírito do Senhor manifestem em suas finanças genuíno temor. Vamos orar.